Você já foi tão humilhado no trabalho a ponto de pensar em desistir de tudo? Pois, eu passei por isso. Meu chefe, o homem que deveria ser meu líder e me ensinar, me fez sentir o pior funcionário do mundo, me expôs na frente de todos os colegas, e durante semanas eu carreguei aquela dor como um peso enorme. Mas o que ele nunca imaginou é que um dia ele estaria diante de mim, implorando pelo meu perdão. E acredite, a vida se encarregou de colocar as coisas no lugar da maneira mais inesperada possível. Essa é a história de como o mundo dá voltas, e de como a justiça às vezes vem quando menos esperamos. Eu trabalhava em uma empresa de médio porte no centro da cidade, um daqueles escritórios modernos, com paredes de vidro e um ambiente que parecia perfeito para crescer profissionalmente, mas que na realidade escondia um clima pesado de competição e medo. Eu tinha 27 anos, 2 anos de experiência na área, e apesar de não ser um novato, ainda estava tentando me firmar e conquistar meu espaço. Sempre fui dedicado, do tipo que chega antes do horário, entrega tudo no prazo e evita confusão. O problema não era o trabalho em si. Eu gostava do que fazia, tinha afinidade com os colegas e acreditava que podia crescer naquela empresa. O problema era ele, Ricardo, meu chefe direto. Um homem na casa dos 40 anos, conhecido por ser exigente, mas que na verdade ultrapassava todos os limites do respeito. Com ele, qualquer pequeno erro virava motivo para humilhação pública. Ele não apenas apontava os erros, ele fazia questão de expor a pessoa, de um jeito que todos ao redor ficavam constrangidos. Na primeira semana que trabalhei diretamente com ele, percebi o tipo de líder que ele era. Voz sempre alterada, sarcasmo escorrendo em cada palavra, e um olhar que parecia estar constantemente avaliando quem seria a próxima vítima do seu temperamento. Eu tentava manter distância, fazia meu trabalho da melhor forma possível, acreditando que, se não desse motivos, não seria alvo. Mas eu estava enganado. Lembro claramente do dia em que tudo começou a desandar, era uma terça-feira comum, eu estava finalizando um relatório importante para um cliente de grande porte, e por um detalhe mínimo, algo que poderia ser corrigido em segundos, ele me chamou na frente de toda a equipe e me fez sentir como se eu fosse a pessoa mais incompetente do mundo. O silêncio no escritório foi ensurdecedor. Meus colegas evitavam olhar nos meus olhos, e eu só queria desaparecer dali. Foi naquele momento que percebi que trabalhar sob aquele homem não seria apenas um desafio profissional, mas um verdadeiro teste de resistência emocional. Depois daquele dia, parecia que um alvo tinha sido desenhado nas minhas costas. Ricardo parecia sentir prazer em me colocar contra a parede sempre que tinha oportunidade. Pequenos erros, que antes passavam despercebidos, viraram motivo para discursos agressivos, sempre diante de todos. Ele não chamava a atenção de ninguém no privado, sempre precisava ter plateia para os seus shows. Lembro de uma manhã de sexta-feira em que eu cheguei mais cedo, determinado a revisar cada detalhe do projeto da semana para não cometer nenhuma falha. Passei horas ajustando tudo, conferindo linha por linha, número por número. Quando finalmente entreguei o relatório, senti um pequeno alívio, até ele aparecer. Pegou o documento, folheou rapidamente, sem sequer olhar para mim, soltou uma risada sarcástica. É isso o melhor que você consegue fazer? Até um estagiário teria feito melhor. A frase ecoou pelo escritório. Eu senti o rosto queimar, minhas mãos tremiam, mas engoli a raiva e o orgulho ferido. Eu precisava daquele emprego. Só que cada dia que passava, era como se ele testasse até onde eu aguentaria antes de quebrar. Os colegas viam tudo, alguns olhavam com pena, outros fingiam que não viam nada. E, para piorar, aos poucos, começaram a se afastar de mim, talvez com medo de serem os próximos alvos. Eu almoçava sozinho, evitava conversas nos corredores, me isolava para não dar a ele mais motivos para me atacar. Com o tempo, minha autoestima começou a despencar. Eu, que sempre fui confiante, comecei a duvidar da minha própria capacidade. Me pegava revendo os mesmos arquivos 10, 20 vezes, com medo de deixar escapar algum detalhe que ele pudesse usar contra mim. Dormia mal, acordava exausto, e a ideia de enfrentar outro dia naquele escritório me dava um nó no estômago. Mas o pior ainda estava por vir. Em uma reunião importante, diante de um cliente, Ricardo me interrompeu no meio da apresentação e, sem a menor cerimônia, disse que eu era a parte fraca da equipe, que se não fosse por ele, o projeto teria sido um fracasso. Senti o chão sumir sob meus pés. A vergonha foi tanta que, naquele dia, pensei seriamente em pedir demissão.
Só que algo dentro de mim não deixava. Uma voz insistia: aguenta só mais um pouco, a vida vai se encarregar de devolver tudo o que ele está fazendo. Eu não sabia quando ou como, mas tinha certeza de que um dia, aquele homem pagaria por tudo. Os dias da empresa passaram a ser um verdadeiro campo minado. Cada e-mail que eu enviava, cada apresentação que eu fazia, cada mínima interação com Ricardo carregava uma tensão insuportável, como se eu estivesse prestes a ser atacado a qualquer momento. Eu já não trabalhava pensando no sucesso dos projetos, mas sim no medo de errar. A sensação era de andar constantemente sobre cacos de vidro, com a certeza de que, a qualquer passo em falso, eu sangraria diante de todos. Havia uma atmosfera pesada no escritório quando ele estava presente. O som dos teclados parecia parar quando Ricardo levantava a voz. O ambiente, que deveria ser de colaboração, era dominado pelo medo. E eu, sendo o alvo preferido dele, sentia cada olhar dos colegas como facas invisíveis, algumas de pena, outras de julgamento silencioso. Uma cena que nunca vou esquecer aconteceu numa quarta-feira chuvosa. Eu havia ficado até tarde na noite anterior revisando uma apresentação importante para um possível cliente de grande porte. Passei horas me certificando de que tudo estava impecável. Cheguei cedo, vesti a melhor camisa que tinha, tentando transmitir confiança, mesmo estando exausto. Durante a reunião, apresentei com calma, usando cada dado, cada gráfico, para mostrar que o projeto valia a pena. Tudo parecia correr bem, até que Ricardo, sentado na ponta da mesa, pigarreou e disse, com um sorriso cínico: olha, gente, vocês têm que relevar. Ele ainda está aprendendo, se fosse para confiar plenamente, eu mesmo teria preparado isso. O cliente me olhou, constrangido, e apenas assentiu. Por dentro, eu estava em pedaços. Não era apenas um comentário. Era a 100ª vez que eliminava minha credibilidade, como se eu fosse um peso morto que ele era obrigado a carregar. Saí daquela reunião com a garganta seca, o coração acelerado e a certeza de que, para ele, eu não passava de um saco de pancadas útil para desabafar as próprias frustrações. A partir dali, minha rotina se transformou em sobrevivência. Cheguei a cogitar pedir demissão inúmeras vezes, mas algo me prendia àquele lugar. Talvez fosse orgulho, talvez fosse a vontade de não deixar que ele vencesse me empurrando para fora. Eu pensava nos meus pais, que sempre acreditaram no meu potencial, nos anos de esforço para chegar até ali. Ser humilhado daquela forma parecia cuspir em tudo que eu tinha conquistado. Mas foi quando começaram a circular boatos de que a empresa passaria por mudanças internas que eu senti um sopro de esperança. Havia rumores de que a diretoria estava de olho no comportamento de alguns líderes, e que uma reestruturação poderia acontecer em breve. Eu não sabia se era verdade, mas só a ideia de ver Ricardo perder um pouco do poder já me dava combustível para aguentar mais um dia. Porém, como se tivesse pressentido que algo estava para mudar, Ricardo piorou. As broncas ficaram mais frequentes, os ataques mais pessoais. Ele não falava apenas do meu trabalho, começou a insinuar que eu não tinha perfil para estar ali, que eu só estava naquela vaga por sorte, e que, cedo ou tarde, alguém competente de verdade ocuparia o meu lugar. Cheguei ao ponto de voltar para casa todas as noites com um aperto no peito, deitar na cama e ficar encarando o teto, me perguntando quanto tempo mais eu aguentaria aquilo. A sensação de impotência era esmagadora, mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim começou a mudar. Eu passei de vítima a observador. Comecei a perceber que Ricardo não atacava apenas a mim. Ele tinha problemas com outros colegas, clientes e até superiores. Ele não era um líder forte. Era apenas um homem frustrado, usando o cargo para esconder as próprias inseguranças. E foi nesse momento, quando eu parei de apenas reagir e passei a observar, que percebi algo importante: mais cedo ou mais tarde, aquele castelo de arrogância iria ruir. Eu só precisava estar lá quando isso acontecesse. E, sem saber, eu já estava a poucos passos de assistir à primeira rachadura nas muralhas do meu chefe. As semanas seguintes foram um misto de ansiedade e expectativa. Eu sabia que algo estava para acontecer, não sabia o que, mas o comportamento de Ricardo começava a dar sinais de instabilidade. Ele já não parecia tão confiante nas reuniões, os olhares dos superiores para ele haviam mudado. Parecia que, pela primeira vez, alguém além de mim começava a enxergar o verdadeiro rosto daquele homem. Tudo veio à tona numa manhã de segunda-feira que, à primeira vista, parecia ser como qualquer outra.
O ar estava pesado, o escritório silencioso, até que fomos chamados para uma reunião geral com a diretoria. Ricardo entrou na sala com aquele ar autoritário de sempre, mas dava para notar o suor na testa, o jeito nervoso de ajustar a gravata. Eu estranhei, nunca tinha visto aquele homem inseguro antes. O diretor responsável pela área começou a falar sobre algumas denúncias de comportamento inadequado na liderança da empresa. As palavras foram pesadas: assédio moral, abuso de poder, clima tóxico no ambiente de trabalho. Enquanto ele falava, vi Ricardo se remexer na cadeira, evitar olhares, tamborilar os dedos na mesa. Meu coração batia forte, porque, pela primeira vez, ele parecia sentir o gosto do medo que tanto me fazia engolir dia após dia. Mas o clímax veio depois, quando um cliente importante entrou na sala. Ele tinha sido chamado pela diretoria para dar seu depoimento. E adivinha sobre quem ele tinha que falar? Sim, sobre Ricardo. Com todas as palavras, o cliente contou como ele tinha tentado me diminuir numa apresentação, como havia insinuado que eu era incapaz, prejudicando a imagem da própria empresa. Cada frase era como um golpe certeiro no muro de arrogância do meu chefe. Eu fiquei em silêncio, apenas observando o homem que por meses tinha me esmagado diante de todos agora se encolher na própria cadeira. A diretoria decidiu afastá-lo imediatamente, abrindo um processo interno para investigar seu comportamento. A cena que veio a seguir eu jamais vou esquecer. Quando todos saíram da sala, Ricardo se aproximou de mim. O olhar arrogante tinha sumido, no lugar havia um homem quebrado, pálido, a voz trêmula. Ele respirou fundo antes de dizer: Olha, eu sei que exagerei com você. Talvez eu tenha passado dos limites. Eu só queria te pedir desculpas. Eu preciso que você entenda que eu estava sob pressão. Eu fiquei ali, parado, olhando para aquele homem que tantas vezes tinha me feito duvidar de mim mesmo. Por um momento, todo o ódio, a raiva acumulada, a vontade de gritar tudo que eu tinha engolido durante meses, passou pela minha mente. Mas, em vez disso, eu respirei fundo e respondi calmamente. O que você me fez passar não foi apenas pressão, Ricardo. Foi humilhação. E eu espero, sinceramente, que você nunca mais trate ninguém da forma como me tratou. Ele baixou a cabeça, sem saber o que dizer. Pela primeira vez, ele não tinha poder algum sobre mim. A justiça não veio da maneira como eu imaginei. Não precisei gritar, nem revidar. A vida simplesmente colocou cada peça no seu devido lugar. Nos dias seguintes, o clima no escritório mudou completamente. Os colegas, que antes evitavam contato comigo, começaram a se aproximar, alguns pediram desculpas por não terem feito nada quando eu era humilhado. Eu, por dentro, sentia um peso enorme sendo tirado dos ombros. Pela primeira vez em muito tempo, voltei a respirar sem medo, sem aquele nó no estômago. E Ricardo? Nunca mais o vi depois do processo de afastamento. Mas, se tem algo que aprendi com tudo isso, é que pessoas assim sempre acabam caindo, mais cedo ou mais tarde. E naquele dia, quando ele implorou pelo meu perdão, eu percebi que nada é mais poderoso do que a volta por cima sem precisar se rebaixar ao nível de quem te feriu.